Agora, falando em informações, é muito bom a gente saber o que faz bem para nossa saúde, né? Para conseguir colocar em prática os bons hábitos de vida, os bons hábitos alimentares. Eles fazem toda a diferença na nossa saúde, viu, gente? Aliás, tem alguns órgãos que podem, neste momento, estar sofrendo com algumas coisas que você faz no seu dia a dia e você nem saber ainda disso. Vamos prestar atenção nas informações que a doutora Andréa Guarnieri, que é nutróloga, vai dar pra gente hoje. Tudo bom, minha linda? Bem-vinda. Tudo bom? Obrigada, tudo bem. Bom Assunto dia. de extrema importância. Bom dia pra você também. Afinal de contas, a gente vai mesclar nesse assunto hábitos saudáveis, né? A questão da alimentação e também conhecimentos, acho que milenares. eu ia falar seculares, mas são milenares, né? Que justamente dão a devida importância a esse órgão que é o fígado, que se a gente não cuidar bem dele, tem muita coisa que pode desandar no nosso organismo, né, doutora? É verdade que o fígado é um dos órgãos mais importantes mesmo para o nosso organismo? Exatamente. Ele cumpre múltiplas funções. A gente não sabe detalhadamente tudo ainda, mas ele é um órgão de depuração e tudo passa por ele. Tá. Né? Os alimentos, tudo que nós ingerimos vai passar por ele. E dentro da medicina tradicional chinesa, a visão deles também é de que todos os pensamentos e sentimentos também vão passar por ele. Então ele, na verdade, é um filtro. Vamos trocar, né, em miúdos, falando no linguajar Exatamente. mais simples. Ele é como se fosse um filtro, não só físico, né, das coisas que a gente está ingerindo, das toxinas que estão presentes no nosso organismo também, mas também é um filtro de emoções, de coisas que a gente pensa, sente, vive ao longo do dia, que também podem afetar a saúde dele. Exatamente, é um filtro mental, é um filtro dos sentimentos. E ele é mais importante ainda no corpo feminino do que no masculino, pensando nessa questão da filtragem das emoções, inclusive? Olhando do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, sim. Né? Essa medicina milenar, ela interpreta o fígado como um órgão que rege os órgãos femininos. A fertilidade feminina, o sistema reprodutor feminino. E é muito ligado às doenças femininas, talvez por isso a gente consiga explicar por que a esteatose hepática, a doença gordurosa, né, a gordura no fígado, é mais comum em mulheres. É mais comum em mulheres? É mais comum em mulheres, é mais frequente. E porque ele é o órgão que rege todo o aparelho feminino. Então, qualquer alteração e distúrbio, ou mesmo sentimentos mal administrados que sobrecarreguem esse órgão importantíssimo, vai refletir na saúde feminina. Na masculina também, mas na feminina, porque ele vai agir no sistema reprodutor. TPM, cistos no útero, alterações menstruais. Mas o ciclo é o desequilíbrio emocional que altera os hormônios que dão consequência no fígado, ou o desequilíbrio emocional que dão consequência no fígado e depois alteram os hormônios? Geralmente é o desequilíbrio emocional e a alimentação. A alimentação tem papel importantíssimo dentro desse contexto. Daqui a pouquinho eu quero ver, inclusive, que a doutora Andréa trouxe pra gente aqui algumas fotos, pra gente ter uma ideia com relação à medicina tradicional chinesa, que muito tem a nos ensinar, e seria fantástico que a gente colocasse mais isso em prática no dia a dia. Daqui a pouco ela vai mostrar o tipo de emoção que pode afetar cada parte do nosso corpo, né, tanto a positiva quanto a negativa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, vamos falar das doenças. Quais são as mais comuns hoje no fígado, que podem acometer o maior número de pessoas? Eu sei que 30% da população sofre de alguma questão no fígado hoje. É muita coisa, né, doutora? É muita gente. É cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas por ano. Uau, a mais comum é a esteatose hepática. Né? Que vulgarmente conhecida como gordura no fígado. Como gordura no fígado, ou fígado gorduroso, ou doença gordurosa do fígado. O que causa essa doença? São duas causas, basicamente. Álcool. Então, a doença hepática ou esteatose hepática em consequência do álcool, e as outras causas não alcoólicas. Nisso entra diabetes, obesidade, sobrepeso, as hepatites virais, por isso que é importantíssimo a vacinação, né? Distúrbios do colesterol, sedentarismo, tudo isso pode predispor bastante aí ao acúmulo de gordura no fígado. As causas a boa principais. notícia é que a esteatose hepática, ela é reversível em muitos casos. Na grande maioria dos casos, ela é totalmente reversível. O que a gente tem que fazer para reverter esse quadro? Sair do sedentarismo,
Exercício físico é fundamental. Exercício físico é fundamental. E na visão da medicina tradicional chinesa também. A atividade física, ela desbloqueia o fígado, ela melhora o fluxo energético desse... É mesmo. E super interessante, porque eles não tinham muitos dos conhecimentos que nós temos hoje, através de pesquisas científicas. E nem se fazia exercício físico dessa forma, o exercício físico era feito no trabalho, né? E era todo dia, É. era todo dia, não existia esse aspecto do sedentarismo. O trabalho sentado e depois ter que mexer o corpo de alguma forma, né? Exatamente. E trazendo isso para a medicina ocidental, o sedentarismo vai resolver uma boa parte dos problemas. Tá. A alimentação, fundamental. Não significa que, por exemplo, você não possa comer aquilo que nós estávamos conversando. Não significa que você não possa comer uma manteiga. Né? Beber, tomar uma cervejinha de vez em quando. Mas o excesso, todos os excessos que vão sobrecarregar esse órgão. Tá, então o que a gente não pode fazer é se alimentar só dos industrializados, né? Exatamente. Ficar só nas farinhas brancas, só no açúcar refinado. A gente precisa, tudo bem, beleza, vai final de semana comer um docinho, tranquilo, ou de vez em quando fazer uma alimentação assim, mas conseguir intercalar com tudo que a natureza também tem para nos oferecer. Exatamente. De bom, né? E reforçando essa questão da medicina tradicional chinesa, o que ela nos traz? Vamos dar uma olhada? Vamos. Achei bem interessante essa muito interessante isso aqui. Aqui mostra todos os órgãos, né? Traduzindo da medicina chinesa para a linguagem ocidental, nós interpretamos todo esse fluxo energético como órgãos, mas não é propriamente o órgão. Então, quando nós falamos do fígado, não é só o fígado, porque ele está interligado a tudo. Mas, especificamente do fígado, o que a medicina chinesa ela nos diz? A cor dele é o verde, o elemento é a madeira, e os sabores é o amargo e o azedo. Tá. Traduzindo isso para a alimentação, vegetais de cores verdes escuras, vegetais cítricos, variados, né? Cítricos, que são a coloração verde, né? O sabor ácido, o sabor amargo das verduras mais verdes escuras. Mas não só isso, o pensamento também, Regiane. O sentimento mais ligado ao desequilíbrio do fígado é a raiva. Ah, é? E a então, raiva sempre que a gente sente raiva, o fígado vai sofrer. Se você conter isso, se você armazenar isso, sim. Tá. Porque é Mas legal. Não que você precisa ser uma bomba relógio explodindo o tempo todo para o fígado não sofrer. Não. A gente tem que saber trabalhar essa emoção. Exatamente. A ira já mostra um desequilíbrio importantíssimo que pode causar doenças. Tá. Né? A raiva, ela faz parte dos seres humanos, né? É um sentimento normal da nossa natureza. O que não é normal é quando você não comunica isso, você não administra e não lida com isso. Tá. Aí você pode sobrecarregar, sim, um órgão importantíssimo, que ao longo do tempo vai desequilibrar todos os outros órgãos, todo o fluxo energético. Que está tudo interligado. Que está tudo interligado. Tá, então pode ter uma origem no fígado, mas o seu corpo inteiro pode sofrer. Agora é interessante, né? Tem muitas linhas de pensamento, a gente não está aqui falando de uma especulação, ou de uma questão que não foi estudada. Isso já é provado, cientificamente comprovado há muito tempo, que as emoções estão diretamente ligadas, né, ao desenvolvimento de muitas doenças. E o fígado é mais um deles, já que a gente está falando de um órgão que filtra muita coisa no nosso organismo. Agora, pensando na alimentação, quando a gente fala em escolhas saudáveis para o dia a dia, e nesse equilíbrio que a gente quer fazer entre o industrializado que não dá para fugir, né? Tem muita coisa industrializada hoje em dia, e dos alimentos saudáveis. Eu queria que você desse uma ideia pra gente de uma dieta saudável para uma pessoa que de repente já está com esteatose hepática e está precisando reverter esse quadro. Eu dou um recadinho e já volto pra gente continuar. Perfeito. Tá bom, doutora? Vamos voltar, a gente estava falando sobre uma dieta saudável, né? O que a gente pode fazer? Não precisa abolir, pode passar na seção do mercado, no meio dos biscoitos, das bolachas ali, pegar uma eventualmente. O que não pode encher o carrinho disso, né, doutora? Exatamente. O intuito aqui, Regiane, não é fazer terrorismo. As pessoas, elas podem se alimentar dos industrializados. Eles são práticos, eles são fáceis, eles facilitam o dia a dia. Né? São uma delícia.
Mas o excesso que nós vemos atualmente, que é o grande problema, né? Uma alimentação balanceada, no que ela consiste? Priorização de frutas, verduras, legumes, cereais integrais e uma sobremesa, uma bolachinha no café da tarde, não vai prejudicar isso. O que vai prejudicar é o excesso, né? Você se alimentar erroneamente... Exclusivamente disso. Exclusivamente de industrializados e nunca comer uma verdura, uma fruta, incluir óleos bons na alimentação. Isso vai sobrecarregar o organismo como um todo. E o órgão que mais vai sofrer é o fígado. Então não é porque você está com gordura no fígado, você teve esse diagnóstico, que você vai abolir totalmente todas as gorduras da sua alimentação. Existem gorduras positivas, que você trouxe aqui, né? No caso, o azeite. Exatamente. E as azeitonas, as nozes, a própria linhaça. A linhaça, tá. Essas gorduras são as gorduras que nós chamamos de gorduras boas. Gordura de carne branca, por exemplo, do peixe, né? Já tem mais gordura saturada. Já tem mais gordura ali? Mas pode ser incluído sim. Essas gorduras que são as insaturadas, elas melhoram o perfil do colesterol. Elas melhoram o colesterol bom, o que consequentemente vai ajudar o organismo como um todo e vai ajudar a tirar a sobrecarga sobre o fígado. Agora, as gorduras saturadas, né, por exemplo, a margarina, as carnes em excesso, aí sim elas vão acabar prejudicando. Mas o que é importante falar para o pessoal de casa, às vezes a gente reforça tanto na questão de gordura, óleo, gordura, vamos reduzir a gordura. Né? Não é só isso. Nós nos esquecemos atualmente, por conta dos industrializados, do excesso de carboidratos simples, açúcar branco, sódio escondido, né, nos alimentos. E esses carboidratos, eles também sobrecarregam o fígado. O excesso dos açúcares simples causam também a esteatose hepática, não é só as gorduras saturadas. E o açúcar que a gente diz, não é só o açúcar que você inclui, por exemplo, vai tomar um leite com café, você botou o açúcar. Não é o açúcar que você colocou para adoçar seu suco, por exemplo. Tem muito mais açúcar em tantos outros alimentos, inclusive os industrializados, que estão, né, escondidinhos ali, muitas vezes. Exatamente. Que a gente sódio também. Abrir o olho para isso, né? Algumas cervejas têm açúcar. Bom, a cerveja vira carboidrato de qualquer jeito, né? E a gente nem pensa nisso. Pois é. Bolacha salgada tem açúcar. O carboidrato à noite pode prejudicar ainda mais o fígado também? Depende do carboidrato. Se é um carboidrato mais complexo, por exemplo, batata doce, arroz integral, os cereais integrais, a metabolização dele é completamente diferente e ele vai ajudar. Porque no processo digestivo, ele consegue reduzir a absorção da própria gordura presente nos alimentos. E eliminar isso através das fezes. Então, ele pode ser Ele é um aliado. Um aliado, né? Ao contrário, se fosse comer um pãozinho para dormir, um bolinho, alguma coisa assim, aí pode ser prejudicial. Aquela gordura abdominal também, a pessoa que apresenta gordura abdominal, tem grande chance de ter gordura no fígado? Exatamente. Dentro da medicina ocidental, os sintomas relacionados à doença hepática, eles não são frequentes, exceto quando já é uma doença mais avançada, né? Porque aí começa a se manifestar nos olhos, pode ficar com os olhos amarelados, a icterícia na pele. E o legal disso, que os chineses já sabiam disso há 2000 anos antes. Olha que loucura, né, gente? Eles falam que o fígado, eles nos orientam que o fígado, a expressão externa dele são os olhos. E hoje nós sabemos que quando tem uma doença hepática mais avançada, a gente consegue observar isso nos olhos e também na pele, né? Nas unhas. E por conta disso, muitas vezes uma doença menos grave no fígado, ela não apresenta sintomas. Então, a gordura no fígado, a própria esteatose, pode ser que não tenha sintoma nenhum, a pessoa nem sabe que tem. Mas a pessoa, ela precisa suspeitar quando? Quando ela tem a obesidade central, que a gente fala, que é a gordura abdominal. A cintura dá para medir, os médicos também podem medir, as nutricionistas. A cintura abdominal, na mulher, ela tem que ser menor que 88 centímetros e no homem menor que 102.
Acima dessas medidas, a suspeita de esteatose hepática aumenta muito. Independente da altura dessa pessoa. Independente da altura dessa pessoa, né? Algumas variações de países para países. É diferente você avaliar isso num oriental, numa pessoa caucasiana. Tem algumas variações, mas genericamente essas são as medidas que as sociedades recomendam, as sociedades médicas. Falando no tipo de sintoma, né? É importante a gente saber também que tipo de exame a gente precisa fazer para detectar, né, a gordura no fígado. Essa é a pergunta, inclusive, da Clemência, que está aqui com a gente. Ela quer saber qual é o exame que detecta a gordura no fígado. Geralmente depende da avaliação médica, né? Existe uma suspeita ou às vezes já tem algum sintoma associado. Então, precisa da avaliação e do exame físico médico. Muitas vezes pode já ter alguma alteração em exame laboratorial, né, direcionado à investigação do fígado, e na grande maioria dos casos, uma ultrassonografia, que é um exame super simples, ultrassom do abdômen, já é suficiente para a gente mostrar, para a gente ver a alteração. Às vezes o fígado está agrandado e muda também a estrutura dele. Tá bom. Abrindo aqui para as perguntas do pessoal de casa, a Érica quer saber se quem tirou a vesícula tem mais chances de ter problema no fígado. Uma coisa está ligada à outra? A vesícula ela é importante porque ela produz a bile, que é fundamental para todo o processo digestivo. Só que a gente tem que pesar risco-benefício. Muitas vezes uma doença na vesícula vai prejudicar ainda mais o funcionamento do fígado do que a ausência dela e dos outros órgãos do que a ausência dela. Entendi. Né? Às vezes você faz uma cirurgia e retira a vesícula e você resolve um problema que pode ser desencadeado no fígado, exatamente. Agora, falando na alimentação, a gente estava aqui falando dos alimentos bons, eu queria mostrar aquela pirâmide que você trouxe também em forma aqui de ilustração para a gente ver qual é a prioridade alimentar que a gente tem que ter hoje em dia, né? A gente sabe que esses parâmetros mudam muito com o tempo e a gente já teve aí alguns vilões que hoje são mocinhos, alguns mocinhos que hoje são vilões na nossa alimentação, mas essa é uma pirâmide atualizada que a gente pode confiar segundo os estudos mais atuais, né? Isso, é a pirâmide mais atual, que mudou, né? Antigamente, aqui na base estavam os carboidratos, hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Então, ó, na base, o principal... Exercício físico e controle de peso. Exercício físico e controle de peso. Antes se achava que a pessoa se pesar, né, semanalmente ou às vezes diariamente era prejudicial, causava ansiedade, expectativas. Hoje a gente sabe que não. Em base a estudos científicos, as pessoas que se pesam com mais frequência, elas conseguem ter maior controle do peso. Então aquela balancinha no banheiro é legal? É legal. É legal. E atividade física, fundamental. Aí a pirâmide mudou um pouco, né? Como você falou, ao longo do tempo, e isso em base a trabalhos científicos. Claro, estudo. Ainda bem que eles não param, né? Ainda bem, porque a gente vai descobrindo, né? É uma ciência muito nova. A base, então, entram as verduras, os legumes e as frutas, né? Os cereais e os carboidratos, eles não deixam de estar na pirâmide. São importantes também, São importantes. Os carboidratos são uma fonte de energia fundamental para nós. Até para a gente conseguir colocar em prática a base da pirâmide, que é o exercício físico, né? A gente precisa dessa energia, né, Exato. doutora? Então, entram os carboidratos também, mas sempre priorizando os mais integrais. Os integrais, eles vão fornecer nutrientes e fibras que vão ajudar na absorção de várias outras substâncias. E aquilo que eu mencionei, vai inclusive diminuir a absorção de gorduras que já estão presentes nos alimentos, o que vai melhorar muito o próprio funcionamento de todos os órgãos e no fígado, que, como a gente está mencionando. Aí a gente vai entrando, né, para os olhos, as gorduras boas. Então, abacate. O abacate, hoje a gente sabe que tem uma substância, a glutationa, que é muito importante para o fígado. Ela ajuda no funcionamento de várias enzimas que são necessárias para o bom funcionamento do fígado. E isso é legal porque cai por terra, inclusive, muitas crenças antigas que as pessoas tinham, né? E traziam isso como as pessoas que são muito ligadas em dieta, em emagrecimento, etc. Ficam muitas vezes colocando uma culpa em cima de alguns alimentos que são tão bons, tão importantes. Que o abacate engorda. Gente, para que serve o abacate? Abacate cheio de gordura. Mas é uma gordura boa, que vale a pena, né? Vai influenciar no próprio perfil do colesterol e
pelos nutrientes que ele apresenta, vai beneficiar o funcionamento do fígado. Tá. O mesmo vale para o azeite de oliva, as azeitonas, as nozes e castanhas. A fruta bem gordurosa também é o açaí, bem calórica, mas ela tem tantos benefícios também para o organismo, É ótimo, né? Super anti-inflamatório e antioxidante, mas o que é legal, assim, evita o que vai xarope, porque tá aquele açúcar branco lá escondido. Tá lá embutido. Então, xarope por isso de que glicose. Uma bomba calórica, né? Exatamente, por isso que ele se torna um alimento mais danino, porque muitas vezes você come uma quantidade super grande e tem açúcar escondido que você nem imagina. Então, procura açaí liberado, né? Lógico, com moderação. Eu por mim comeria todo dia. Mas excluindo os que tem xarope. Tá. Aí, que é esse aqui? Não, essa turminha aqui, ó. Essa turminha aqui são os feijões, as leguminosas. Tá, as leguminosas. Tá. Aí na família dos feijões, das leguminosas, que também são ricos em fibras e proteínas, então aquele arrozinho com feijão, gente... Fantástico. Fantástico. Arroz integral. Né? Arroz integral, se puder. Se for o arrozinho branco mesmo, coloca a sementinha de linhaça, gergelim, vai enriquecer tremendamente esse arroz branco, que é um carboidrato simples, né? Tá. A chia... Aí os feijões, a família dos feijões, ervilha, grão de bico, toda a turminha dos feijões, vagem. Tá. Subindo, entra as carnes, né, os ovos, os peixes. A gente está vendo que está afunilando, quer dizer, as quantidades do que a gente está falando agora são menores do que... São menores. Ó, detalhe, carnes vermelhas e a nossa manteiguinha ali, né, a margarina. Ok. Pouquinho. Geralmente a recomendação é uma vez na semana. E os potinhos aqui do meio, embaixo da carne? Esse é para representar as vitaminas. Não necessariamente que as pessoas precisam ficar usando polivitaminas. Mas é uma suplementação que muitas vezes pode ser necessária. Muitas vezes, dependendo da avaliação do médico, do nutricionista e dependendo das doenças que a pessoa já tenha, muitas vezes a suplementação é necessária. Tá. Mas isso também é para lembrar que as vitaminas, os sais minerais, os oligoelementos estão presentes na alimentação. Isso traz de volta para cá. Isso é um complemento. Isso é um complemento. Faltando, mas o básico tem que ser aqui. Exatamente. Mesmo, né? Lembrar que todos os nutrientes importantes, se tiver uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, você já vai conseguir obter todas as vitaminas, sais minerais, oligoelementos que você precisa aí para manter uma boa saúde ao longo do tempo. E aí a gente vê lá no topinho da pirâmide, pequenininho também, as caqueirinhas do final de semana, né? Porque tem que ter caqueirinha na vida, um pouquinho pelo menos, né? Pra ter graça. Mas pouco, né? A batata frita, o hambúrguer, o refrigerante, o refrigerante. Mas em pouquíssimas quantidades. Refrigerante a gente nem precisa, na verdade, né? Eu acho que não, mas tem gente que gosta. Tem gente que não dispensa, né? Exatamente. Não tem jeito. Mas não dá pra ser todo dia, realmente. Realmente né? não. Tá bom. Gente, quanta informação bacana pra gente ter uma vida muito mais saudável, né? Realmente a alimentação faz toda a diferença. E é um universo tão rico, é tão gostoso pesquisar a respeito dos alimentos que não tem por que a gente não entrar nesse assunto com mais profundidade, né, doutora? E falar, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm lá em casa a linhaça, elas não sabem nem o que fazer com a linhaça. Não sabem como usar. Né? Aquilo que você falou do abacate, abacate engorda. Não. Dentro de quantidades moderadas e incluído aqui numa alimentação saudável, ele vai ser ótimo. Assim como o chá verde, a cúrcuma, as nozes e castanhas, que têm substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, que não vão beneficiar somente o fígado, mas a saúde como um todo. O organismo todo. Bastante pergunta chegando da galera para você aqui, viu, doutora? Vamos lá. Ó, a Alice está dizendo que gosta muito quando o assunto é medicina chinesa, que é muito interessante mesmo. A Moni quer saber se o adoçante de sucralose pode ser usado, se tem algum adoçante que seria não prejudicial para o fígado. Isso ainda é muito controverso, porque... Assunto adoçante, realmente. Cada hora um é o bonzinho, né? Exatamente. Os recomendados atualmente, xilitol, sucralose e o stevia. O xilitol é a vedete do momento, né? É a vedete do momento. Só que a gente tem que tomar muito cuidado em relação aos adoçantes. Doses acumulativas em grandes quantidades, a gente não sabe o que pode prejudicar ao longo do tempo. Então, entra aí novamente, sem excessos. Né? O xilitol, ele adoça um pouco menos, então muitas vezes a pessoa está trocando o açúcar, mas está colocando uma quantidade exagerada do xilitol. Tem que ter muito cuidado com isso. Aí entra a questão de treinar o paladar.
O paladar é outra coisa que é reversível, não é de açúcar, só... o menos é mais, né? Exatamente, não é só as doenças do fígado, a grande maioria delas que são reversíveis. O paladar a gente também consegue modular. A gente educa, a natureza, ela é impressionante, ela é magnífica. Eu sou um exemplo vivo disso, gente. Sucos de frutas absolutamente sem açúcar hoje em dia, e quando na infância eu colocava açúcar sempre, né? No cafezinho mesmo, antes eram tipo 3 colheres, hoje em dia eu coloco meia colher e já tá ótimo. Até a gente consegue, né? Uma dica para, se você não tentou ainda, tente fazer, porque é muito bacana. Vai reduzindo. A gente não só consegue ter mais saúde, como também a gente percebe melhor o sabor das outras coisas. Porque o açúcar mascara tudo, né? O açúcar, o sódio. No próprio café mesmo, aquela café doce. A gente quase nem sente o gosto do café, não é, doutora? Ó, a Ida quer saber o seguinte. Bom dia para você também, Linda. Minha mãe tem diabetes. Ela tem chances de ter esse problema, de desenvolver mais gordura no fígado? Sim, demais. Dentro das causas não alcoólicas para o aparecimento da esteatose hepática, está a diabetes. Ah, é? Então, pode sim, então é bom ficar mais atenta ainda. Isso, no caso dela, avaliação médica. Essas avaliações têm que ser mais frequentes, mais de uma vez ao ano? Sim, e a alimentação vai ser a base para ela sair desse contexto. E a atividade física, né? Sair do sedentarismo. A Jaque está perguntando qual é a relação entre o pâncreas e o fígado. Todos os órgãos, como eu mostrei naquela imagem, eles são interligados. A partir do momento que, isso dentro da visão da medicina chinesa, a partir do momento que você desequilibra um órgão, ele vai entrando em cascata e desequilibrando todos os outros. Porque a medicina chinesa, ela tem vários fundamentos, né? Tem a cor dos alimentos, os elementos, né? Madeira, fogo, água, terra. E justamente busca o equilíbrio entre todos esses elementos e as cores também, Exatamente. Né? Então, uma doença em algum órgão, ao longo prazo, vai desbalancear todos os outros relacionados. O organismo é um todo. A gente não vive apenas com o fígado, a gente não consegue sobreviver apenas com o funcionamento do coração, é tudo absolutamente interligado. Fantástico, né? Uma última pergunta aqui. A Cris está dizendo que a mãe dela tem 70 anos, tem diabetes e foi diagnosticada com gordura no fígado. A médica passou um remédio, ela está cuidando da alimentação da mãe, sempre faz a comida dela bem temperada. Ela quer saber se o tempero faz mal para o fígado. Faz por conta do excesso do sódio. Ah, né? Principalmente os prontos, né? Principalmente os prontos. Então, congelados tem açúcar também, né? Riquíssimos em sódio e várias outras substâncias conservantes que elas acabam sobrecarregando essa função hepática de filtro. Qual né? a forma de temperar, então, e cuidar da saúde ao mesmo tempo? Buscando ervas frescas, buscando, enfim, não comprar os temperos prontos, os de saquinho? Exatamente. Evita tempero pronto, molhos prontos, o mais caseiro possível, né? E lança a mão, realmente, das ervas aromáticas. Elas vão dar muito sabor. E entra, de novo, aquela questão do paladar. Né? Na primeira semana, uma mudança, né, dos temperos, a pessoa vai estranhar. Na segunda semana, ela já vai se adaptar melhor, né? Meses depois, quando ela for, sei lá, almoçar na casa de alguém que a comida é um pouquinho mais salgadinha, ela vai estranhar. Ela já vai perceber. Isso acontece. Gente, eu tenho mais um monte de perguntas, que esse assunto é fascinante, é fantástico, então eu vou deixar o convite para você voltar no futuro próximo, por favor, para a gente continuar falando sobre a influência da alimentação nos órgãos de uma forma geral. A gente pegou hoje a gordura no fígado como um assunto central, mas a gente vê a importância e a repercussão disso, positiva ou negativamente, né, de acordo com os seus hábitos, é claro, no organismo como um todo. Então, eu vou deixar um agradecimento aqui para a doutora Andréa Guarnieri, que é nutróloga, e o convite já está mais do que feito para você voltar. Obrigada, viu, Melinda? Obrigada. Ótimo dia para você. Até a próxima.